Boa tarde, 13 de dezembro de 2019, hoje começando uma sexta-feira 13. É outro tema que dá para conversar. Começando meia hora mais cedo. O tema vai ser intoxicação por opioides. Lembrando que opioides são os derivados do ópio, da papoula. Metadona, morfina, heroína. Então ali nós temos a planta da papoula, Papaver somnífero, de onde se extrai o ópio. Tem o láudano, que é o ópio em forma líquido, que alguns escritores do século XVIII e XIX usavam. Os opioides são os derivados do ópio. Endógenos, exógenos, sintéticos. O que é HIO? E alcalóide do ópio, MC. HIO e MC. Então, lipofílicos, eles têm afinidade pelo tecido gorduroso, os opioides. Então, o ópio dá origem à morfina, à heroína, todos os demais. Metadona, Papaver somniferum é a planta. Tem lá na Ásia, tem uma rota chamada rota do ópio, e é mais ou menos a mesma da rota da seda, né? Silk Road. Sim. E isso aí já deu guerra, já deu... Porque vem lá da Ásia para o Ocidente. Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos nossos ouvintes. Uma coisa sobre o efeito lipofílico é que uma outra substância que tem um efeito parecido são solventes orgânicos. Solventes que a gente trabalha normalmente. E por que é perigoso? Porque ele facilita que substâncias externas penetrem, inclusive, no tecido nervoso. Né? Isso. Então esse é o principal problema de a gente ter substâncias lipofílicas em contato com o ser humano. Substâncias que não são naturais nossas, né? Sim. Por isso que tanto os opiáceos como os solventes, eles são tóxicos, né? Só que, claro, o solvente tem um efeito mais imediato. Já E mais pulmonar também, né? Isso. Já os opiáceos, eles são há muito tempo. E os opioides endógenos são as encefalinas, endorfinas, foram descobertas depois. Dentro do nosso próprio organismo e dos outros animais também tem esses... Eles que tiram a dor, né? Que são sedantes naturais. Magda Martins, Rosa Camargo, Renato Zacaron e Alcir Caetano. Seja bem-vindo. E Donato Gregorini. Na 100.7 falaram Donato essa semana. Nosso homem do jornal. Então, as primeiras referências surgiram no século III a.C. Então, 300 anos antes de Cristo já se falava nos ópios e opioides. Os médicos árabes, então Avicena, Averroes, usavam fins terapêuticos e assim começou a comercialização no Oriente. Então, essa rota do ópio e junto com a rota da seda também. Em 1806, Sertiner isolou uma substância pura do ópio, chamada morfina, em homenagem a Morfeu, deus grego do sono. Lembrando que o sonho é primo irmão de Thanatos, né? O sonho é como se fosse uma pequena morte. Em 1800... Hipnos, né? Hipnos, o deus do sono. Hipnos e Morfeus, né? Isso. Hipnos e ele era parente do Thanatos. Thanatos é morte. Em 1832, Robiquet descobriu a codeína, que depois xaropes, né? Hoje praticamente já não tem mais. Tinha mais há 30 anos atrás. Em 1848, a Merck, o laboratório Merck, descobriu a papaverina, que é um vasodilatador, que foi a primeira a ser usada para problemas vasculares, para problemas de impotência. Hoje se usa bem menos, mas teve uma época que se usava. Depois se descobriram outras medicações. Em metade do século XIX se produziu a Guerra do Ópio. Foram duas guerras. A primeira por exportação e tráfico ilegal do ópio do Reino Unido, então Inglaterra, Irlanda, Escócia, até a China. E a segunda, de França, se juntou à Grã-Bretanha. Então a batalha do ópio, foram duas guerras pelo ópio, no século XIX. Mecanismo de ação, então. Os opioides endógenos são as encefalinas, endorfinas e dimorfinas. Entrou mais gente ali? Os receptores é kappa, delta, mu, proteína G, todos ligados à proteína G, que é uma proteína que vai conectar com o interior da célula, para ter os efeitos analgésicos, sedativos.
Encefalinas é mais a nível cerebral e algumas endorfinas e outras a nível de medula e de nervos periféricos. Então, adenilciclase, AMP cíclico, abre os canais fecha os canais de cálcio e abre os canais de potássio. O cálcio geralmente é com magnésio e o potássio com bloqueio da descarga do neurotransmissor. Redução da adenilciclase e redução do AMP cíclico. E aqueles 3 receptores lá. Aqui vai ficar meio ruim de ler. Deixa eu ver. Analgesia supraespinhal. Efeito antitussígeno, então a codeína principalmente. Rigidez torácica. Morfina, metadona e fentanil. Fentanil é usado como pré-anestésico também. Depressão respiratória, uma coisa que pode dar. Bradicardia, diminuição do ritmo cardíaco. E queda da pressão, hipotensão. Miose, que é a pupila pequenininha, então no pronto-socorro, quando tem miose, tu vai pensar em opioide, heroína, morfina, ao contrário da midríase, que seriam as anfetaminas e a cocaína. E euforia pode ser posteriormente também. Isso os receptores MU, os receptores kappa, analgesia espinhal, sedação e disforia, alteração dos pensamentos, principalmente morfina ali. Receptores delta, analgesia induzida pelo estresse, modulação dos efeitos mediados por receptores MU, né? E o último ali é qual? K? Hã? O último ali? Lá é MU. Taquicardia, aumenta a pressão, hipertensão e aumenta o ritmo cardíaco, midríase, aí vai dilatar a pupila, e excitação e disforia, afinidade e eficácia dos receptores. Mas o último receptor, o quarto ali é o quê? É MU, kappa, delta e o último. F? Então são 4 receptores. Ali mostra 2 neurônios esquematicamente. Na verdade, é micrométrico entre um neurônio e outro, a fenda sináptica, é aumentada só para fins de estudo. Então tem a liberação ali, a MP cíclico, proteína G, hiperpolarização e a condução ali de um neurônio para o outro, pré-sináptico e pós-sináptico. Opioides naturais, então a classificação: morfina, codeína, papaverina e noscapina. Opioides semissintéticos: dionina, heroína ou diacetilmorfina, hidromorfona ou dihidromorfona, oximorfona, apomorfina, dihidromorfinona, dihidrotoxicofenona, cofeinona e oxicodona, que é aquele remédio lá que tu falou lá, o Vicodin, né? Deidroxideinona. E o sintético seria a meperidina, que era usada também até como antidepressivo, tramadol para dor, metadona para intoxicações, para tratamento, pentazocina, nalbufina, buprenorfina, fentanil, alfentanil, sulfentanil, destrometorfan, era usado para antitussígeno, hoje não é usado mais. Loperamida para diarreia é usada. Naloxone, que é um inibidor de fenoxilato. O naloxone é um inibidor da morfina. Nalmefene, naltrexone, para intoxicação por álcool, por alcoólicos, e destropropoxifeno. Tá? O destropropoxifeno não é mais usado também. Dava muita intoxicação. O tramadol é muito usado, alguns desses aí são mais usados. Então, os analgésicos, classificação em função da afinidade. Então, potentes, morfina, meperidina e metadona. Depois a hidromorfona, fentanil e alfentanil, sulfentanil, fenitoína. Heroína. Débeis, codeína, tramadol, oxicodona, destropropoxifeno. Antagonistas, naloxone e naltrexone. Naloxone e naltrexone.
Agonistas parciais, buprenorfina, e agonista, antagonista, buprenorfina e pentazocina. Pentazocina, inclusive, é um veneno, né? Não lembro agora. Analgésicos narcóticos, então. Alfentanil, dihidromorfa, fentanil, meperidina, metadona, morfina e sulfentanil. Analgésico narcótico, então que causa sono. Analgésico moderadamente narcótico. Buprenorfina, codeína, destropropoxifeno, oxicodona e tramadol. E depois a heroína, que já é os viciados mesmo, né? Derivado sintético da morfina, grande poder aditivo, excluído de uso médico. Então, é droga do mercado negro, manual de normas farmacológicas. É um grande problema nos Estados Unidos, aqui no Brasil não tanto, mas é lá nos Estados Unidos. Quando a absorção por via oral, absorção intestinal, um lapso de 1 a 2 horas. Oral, morfina, ali vai ficar ruim de ler. Pode deixar que eu leio isso aqui. A administração oral, o fármaco é a morfina e a limitação é emeses. Que é vômito. Isso. A administração retal, o fármaco é a morfina e a metadona e as limitações é a biodisponibilidade. A administração sublingual, o fármaco é a buprenorfina e as limitações é a biodisponibilidade. A administração transmucosa oral, o fármaco é o fentanilo e as limitações são biodisponibilidade. A administração inalatória, o fármaco morfina e o fentanilo e as limitações são os resultados variáveis. A administração transdérmica, o fármaco é o fentanilo e as limitações são o início e a dosificação, a dose no caso, né? A administração iontoforeses, não sei o que é isso. Sabe, Flávio, o que seria isso? Tem a ver com sódio e potássio ali, agora não lembro agora. Então, a administração por iontoforeses, o fármaco é a morfina e o sulfentanilo, e as limitações é que ele é experimental. A administração subcutânea, o fármaco é a morfina, e as limitações é que ele é irregular. Na emergência é usado muito morfina subcutânea. Infarto do miocárdio, pessoal. A administração intramuscular, os fármacos são a morfina e a meperidina, e as limitações é que é muito dolorosa. A administração intravenosa, o fármaco é a morfina e a meperidina, as limitações é que tem um custo elevado, bombas, né, no caso. Bombas de fusão. A administração epidural. Não, epidural. 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 O fármaco é a morfina e a meperidina, e as limitações são o custo elevado. Não. É só morfina. O epidural, fármaco morfina, e as limitações é o início, o custo e os efeitos secundários. Da cesariana. A administração subaracnoidea, o fármaco é o fentanilo e a morfina, e as limitações é que têm efeitos secundários. A administração intracérebro-ventricular, o fármaco é a morfina e o fentanilo, e as limitações é depressão respiratória. E a administração intraarticular, o fármaco é a morfina e o fentanilo, e as limitações é que tem um efeito controvertido. E alguns não são feitos no Brasil, né? Aí é no mundo todo. Tem hospitais que fazem. Aí aquele transdérmico é por adesivo transdérmico. Então ali mostra o fígado. Gisele Araújo entrou. Meperidina, codeína, o fígado, a maioria dos remédios passa pelo fígado. Quando é via oral, administração, atividade analgésica. Normeperidina, que é neurotóxico, então isso aí é um problema, por isso que hoje em dia a meperidina, que é a antiga dolantina, demerol, nem é usado mais. Vida média, variável, e ali, por que está aparecendo ali o útero da mulher ali? Eliminação pela urina, tá. Eliminação pela urina. E a da veia vai direto no sangue, né? A endovenosa direto no sangue. A intramuscular vai no músculo e depois passa para a circulação. Então, a vida média da morfina, 3 horas. Então, o infarto é usado, algumas emergências, pronto-socorro é usado bastante.
para alívio da dor, dores intensas. Codeína 13,5 para tosse, é pouco usado hoje, já foi mais usado antigamente. Dihidrocodeína 13,5 a 4,5. Metadona 12 a 18 horas, por isso que é usado para intoxicação por heroína, que aí a pessoa fica mais tempo e vai diminuindo a dose. Tramadol 6 horas, pois é, mas geralmente é usado de 8 em 8, né? E aqui diz que é 6 horas. E o despropoxfeno 15 horas e a buprenorfina 6 horas. O que é esse RAM aí? Será que é movimentos oculares rápidos? Não, aí é REM. Não sei o que é esse REM. Coma, depressão respiratória, ali tu consegue ler. Liberação de CO2. A miose é a pupila pequenininha e a midríase é a pupila grande. Ali no primeiro trapézio. Sistema nervoso central, convulsões, sonolência, letargia, excitação, alucinações, aumento da pressão intracraniana, depressão, o centro dilatou. Não entendi o que, eu acho que foi erro de digitação. Disartria, ataxia, temblor, não sedação consegue falar, e dependência. não consegue caminhar, tremor, sedação, sonolência. No segundo trapézio ali, bradiapneia, né? Edema pulmonar, acidose respiratória. Do coração, no caso cardio, hipotensão ortostática, queda da pressão, ficar em pé. TQC e bradicardia. Taquicardia, da cardia. E no terceiro trapézio, oftálmicas, mioses, midriases, dermato, prurito, coceira, racha, o vermelhão. Rash inflammation, não sei o que é. Vermelhão no corpo todo. Gastros, problemas gastrointestinais, náuseas, vômito, midriases, depressão da motilidade gástrica. E a miose que diz que é efeito direto sobre a porção autônoma do terceiro par no... Terceiro par craniano. Isso, de meperidina. Então, depressão respiratória, baixa pressão cardíaca, miose, contração da pupila, diminuição da libido, gonadotrofinas, corticotrofina, que é o cortisol, tirotrofina, que é a hormônio da tireoide, e aumenta a prolactina. Então, pode sair leite sem estar grávida, no caso da mulher. Dilatação dos vasos, histamina, aqueles efeitos racho cutâneo, flash, vermelhão, e a meperidina, taquicardia atrial, frequência, fibrilação cardíaca, esse GC que... Consumo de oxigênio, trato gastrointestinal, aumenta o tônus muscular, cólica biliar e pancreatite. Então tem o risco da pancreatite. Que é o que aconteceu com o Raul Seixas, né? Apesar que ele fumava também, além de ser diabético. Trato urinário, retenção urinária, tranca a urina, tônus e esfíncter vesical. Suzete Fernandes Magaim. Trabalho de parto, diminui a frequência e intensidade da contração uterina, prolongar trabalho de parto, exceto a meperidina. Uso crônico, efeito imunossupressor, infecções, musculoesquelética, rigidez, torácica, podendo dar dificuldade de respirar. Lenhoso. O que é lenhoso? Precauções e contraindicações. Nódulos, fígado, rim, cirrose, hipersensibilidade a opioides, dependência do feto, então a síndrome, o feto já nasce com a dependência já. Hiporreflexia, se mexe pouco, febre, irritabilidade, depressão respiratória severa. Então isso aí visto logo depois de ganhar, né? Mulher que usa heroína principalmente. E aumento do CO2, hipercapnia. Por isso que a pessoa começa a ficar sonolência. Se excesso de CO2 dá sonolência. Tratamento de dores de cancerosas, neoplasias, com base na escala analgésica desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde. Escala analgésica, terceira escala. Opioides endógenos, opioides maiores. Analgésicos, não opioides. Dor intensa e coadjuvante. Segundo escalão, dor leve a moderada. Opioides menores, analgésicos, não opioides e coadjuvantes.
E primeiro escalão, a dor, analgésico não opioides, mas o que está ali? Dor leve. Ah, tá. É os anti-inflamatórios não esteroides aí, principalmente. Coadjuvantes, antidepressivo, por exemplo, a amitriptilina, dá para usar. Anticonvulsivantes, como carbamazepina, corticoide, bifosfonatos, etc. Aqueles Dexa, beta 30, aquelas Proflan. Dor severa que não responde a outros analgésicos. Dor aguda de origem visceral. A pessoa já usou de tudo, desde aspirina até ibuprofeno, e nada resolve, nada resolve. Dor pós-operatória, origem traumática crônica, edema agudo de pulmão, coadjuvante. Infarto, coadjuvante também. Tratamento da tosse, codeína, já não é usado mais, tem outros remédios hoje em dia. E diarreia, loperamida também não se usa mais também. Fentanil. Solução injetável, 100 mg cada 10 ml. Injetável pré-anestésico. Patches transdérmicos aqui no Brasil, acho que não tem, não conheço pelo menos. 2,5 mg, 10 centímetros cúbicos, 8,4 mg. 20 centímetros cúbicos, 12,6 mg. 31,5 mg, 16,8 para cada 10 centímetros cúbicos. Ali é que no mais usado é EV, né? Isso. Fentanil. Ali no fentanil, é 2,5 mg para cada 10 centímetros quadrados, 8,4 mg para cada 20 milicentímetros quadrados, 12,6 mg para cada 31,5 milicentímetros quadrados e 16,8 mg para cada 42 centímetros quadrados. Antes de entubar, por exemplo, é usado. Então, para alguns casos, antes de anestesia, pode ser usado também. Buprenorfina, tablete sublingual, 0,2 mg, esse eu não sei se tem aqui também. Patches transdérmicos, 35,7, 70 microgramas. Codeína, algimide, aprix, vinaria, é todo o nome lá de fora. Tabletes, codeína, acetaminofém é parente do dórico. Codipronte, feniltoloxamina, combarém de fastidolviran. Deve ser mais nos países de língua hispânica, né? Que no Brasil não tem esses aí. Porque esse trabalho aí é feito na América Latina, né? Destropropoxifeno, injetável, então esse aí não se usa mais também, 75 mg. Dihidromorfina, tabletes, 2,5 mg oral cada 4 a 6 horas. Dihidromorfinona e meperidina também não se usa mais também. Injetável 100 mg. Não pode passar 600 mg diário. Infusão contínua e tem que ter a bomba de infusão. Aí seria mais a nível de UTI, né? Medicação de UTI. Metadona, tablet 10 e 40 mg, 2,5 a 1 mg a cada 6 horas. Então, para quem tem dependência da morfina, da heroína é usado. Osineia Santos Coral e Lena Henrique. Então, a morfina que é mais usado, infarto, edema agudo de pulmão, dá para usar EV, dá para usar subcutâneo, injetável, e crianças 1 a 2 meses, 200 micrograma e pico, não lembro agora o CG. Outro dia nós falamos, né, o CG, não lembro agora. 1 a 5 anos, 2,5 a 5 mg, 6 a 12 anos, 5 a 10 mg. E adulto de 5 a 20 mg a cada 4 horas, 5 a 20 mg. Geralmente tem de 5 e tem de 10. E a oxicodona, oxycontin, e tem o Vicontin também, Vicodin, liberação controlada, 10, 20, 40 mg. Tem a nível de hospital, né? Isso aí, se não me engano, é a receita amarela. Essa é a receita amarela. Não é nem azul, nem a branca carbonada, nem... O que seria receita amarela, azul, branca? Quando é analgésico forte. E daí é receita amarela? Geralmente quem tem é intensivista, quem trabalha com anestesia. Tramadol, omilidol, Sintrac, tramadol, tramal. Aqui no Brasil seria o tramal, o silador, mas o tramal é o mais conhecido. Cápsulas e tablets de 50 mg, tem um de 100 mg via oral, dose maior, ampola 50 mg e 100 mg,
e tem a ação prolongada com 100 mg. 50 a 100 mg, geralmente é de 8 em 8, e não passar 400 por dia. E a longa ação, 100 mg a cada 12 horas. Ele é bom que ele não causa dependência, né? É branca carbonada. Isso aí é branca carbonada. História clínica completa, tríade clássica, quadro sanguíneo, glicose, eletrólito, aí é os exames que é feito, né? Gases arteriais, oxigênio, prova de função hepático-renal, TJ, TGP, ureia, creatinina, eletrocardiograma, raio-x de tórax, tomografia em casos de intoxicação, dosagem de opioide na urina, fentanil, tramadol, outros análogos sintéticos. Isso aí é feito mais em UTI. Diagnóstico diferencial, inibidores da colinesterase, exemplo, alguns remédios para Alzheimer, hormônios organofosforado, clorado, hormônios não, esses que é usado em lavoura, né, agrotóxicos. O que tu fez com o seu fora ali? Agrotóxicos. Hipoglicemiante, a queda da glicose, estados pós-ictal, pós-choque, evento cerebrovascular, derrame, AVC, intoxicação por clonidina, atensina. A atensina está sendo usada bem menos para pressão alta. Alterações hidroeletrolíticas, sódio, potássio, cálcio, magnésio, hipóxia, baixo oxigênio, infecções e outras. E intoxicações, depressores do sistema nervoso central, álcool, entre outros. Aí quem usa mais de um remédio ou droga. Apoio dos sinais vitais, oxigênio 100%, se necessário entubar. Se baixou de 90 oxigênio, 88, 85 já tem que entubar. Antagonista, apneia. Antagonista é o naloxone ou nalorfina. E tem que cuidar a parada respiratória, né, a apneia. Líquidos endovenosos, soro, antes das 2 horas. Aí se for diabético não dá para usar o glicosato, tem que ser o de sódio, cloreto de sódio. Carvão ativado é quando a pessoa tem intoxicação, via oral, aí é usado carvão ativado. Uma coisa interessante é que o carvão ativado ele é usado também na indústria química. Sempre que tem contaminante alguma substância, é colocado o carvão ativado, porque ele tem grande afinidade com contaminantes orgânicos. E eles colam nele e acaba sendo iluminado. Exatamente. Nas fezes. Então aqui, se o veneno, por exemplo, em questão, ele não for orgânico, nem adianta usar carvão ativado que ele não vai funcionar. Sim. Então ele só funciona com substâncias orgânicas. E é interessante, na indústria é usado muito para purificar gases, né? Isso mais para minha área, né? Eu já sabia que ele era utilizado na área da biologia e da medicina, mas eu conheço ele mais pelo uso industrial, né? Na intoxicação aguda é usado na lavagem gástrica e a pessoa depois joga para fora de novo. Sim, o carvão ativado é usado na lavagem de gás também, na indústria. Para reter poluentes. Não, mas gástrica eu digo é o estômago, né? Sim. E se há hipoglicemia, queda da glicose, 50 miligramas de soro glicosado e 50 intravenosos. E VDRL anti-HIV, porque as pessoas podem ter... O que é VDRL? É para sífilis e o anti-HIV para AIDS. E sinais vitais a cada 5 minutos, 4 horas, cada 15 a 30 minutos, 24 horas. Monitorizar o paciente 24 a 72 horas. E se depender, até UTI, né, se precisar. Ou no pronto-socorro ou até na UTI. Antagonista, então, analoxone na cara, é o antídoto. Ampola 0,02 a 4 mg por ml. Começa com a dose menor, vai aumentando. 0,2 a 4, EV ou intramuscular, se necessário, repetir a cada 2 a 3 minutos até chegar a máxima a 10 mg. Não passar de 10 mg. Crianças, 0,01 mg por quilo, subcutânea, intramuscular ou na veia. E veia umbilical se for o recém-nascido, o feto. Intoxicação, buprenorfina, requer dose maior. Náusea, vômito, abstinência, alteração cardiovascular. Em adolescente, aditos, que é os drogados, né? Ou grávidas, o uso da naloxone será mais cauteloso, pelo risco da síndrome de abstinência grave e perda fetal, morte fetal. Natimorto, né?
Ele bloqueia o Mu e a proteína G. Porque para ter o efeito tem que passar pela proteína G. Se bloquear a proteína G, aí não tem efeito. É lá na membrana da célula do neurônio. Quer que eu leia essa aqui ou tá conseguindo entender? Se não há melhora clínica, pensar em intoxicação sobrenadada. Sobreanadida. Sobressalente, é mais ou menos isso. Benzodiazepínicos, que seria o diazepam, o Lexotan, o SPA da vida. Substâncias adulterantes, fatores agravantes associados, edema de pulmão, não cardiogênico, é quando o pulmão fica todo encharcado. Revisar outros diagnósticos, transtorno hidroeletrolítico, sódio, potássio, cálcio, magnésio, glicose baixa, traumatismo crânioencefálico, acidente vascular cerebral, lavado gástrico e carvão ativado, já falamos, sobredose por via oral, sempre com proteção da via aérea, para não ir para o pulmão, né? E assessoramento toxicológico, exames de tóxicos, aí, principalmente a morfina, a heroína, a metadona, aqueles mais comuns. Bibliografia, Farmacologia Humana, Jesus Flores, terceira edição, Fármacos, Analgésicos e Opioides. Esses aqui basicamente são os livros para quem tem interesse. O Goodman Gilman, que é o melhor, acho que vocês usam também, né? É o melhor que tem para intoxicologia, o Goodman Gilman. Bases farmacológicas da terapêutica. Eu tinha um livro de toxicologia, mas eu não lembro quem era o autor. Esse aqui é o mais completo que tem. São dois autores, né? Tem interesse nessa área, na real. Guia para o manejo de urgências toxicológicas, Grupo de Atenção a Emergências ISASS, Ministério de Proteção Social, Bogotá. Esse trabalho é da Colômbia, Bogotá. 2008. Isso é importante, quanto mais perto do 2019, 2020, melhor, né? Abel Ochoa, tratamento da dor aguda de leve a moderada, Abel Ochoa e editores, dor aguda em urgências. Guia prático, tratamento, Bogotá. Social Colombiana, Estúdio Dor. Os conhecimentos científicos, eles nunca mudam, né? A gente só tem descobrimento de conhecimentos novos. Vai atualizando. Eles só se atualizam. Mas a cada 10 anos eles atualizam, quando esses livros grandes. Aí. É porque sempre tem descobertas, né? O Goodman Gilman, do 547 a 585. É bem lá na metade do livro, mais ou menos. É um livro bem grosso. É o melhor que tem. Então, ficamos por aqui, né? Lembrando... Semana que vem é epigenética. Isso, epigenética. Semana que vem é epigenética. É influência do meio ativando ou desativando genes. Fatores ambientais. Mesologia. Robert Monsoni, Margarida Piva, Rafael Monsoni e Margarida Piva. Lena Henrique e Margarida Piva. Boa tarde a todos.